Leyline, você também deseja obter o extrato da árvore da sabedoria? Seeley olhou para o que poderia ser considerado o aluno mais destacado da história da Abyssal Bomb Forest Academy, uma expressão complicada em seu rosto. Por um lado, não havia necessidade de provar o talento de Leyline como magus. Ser capaz de avançar para o rank 2 em tal idade e com tal velocidade era algo raramente visto nos últimos anos da história do magus. Seeley acreditava que se Leyline pudesse manter essa taxa, era definitivamente possível que ele se tornasse um magus de nível 3 antes de completar uma centena, e avançar para o ranking mais poderoso em toda a Costa Sul. Se ele ainda estivesse na Abyssal Bomb Forest Academy, a escola definitivamente estaria em sua idade de ouro. Por outro lado, Leyline já havia traído a academia, e seu feroz ataque de volta resultou na morte de Marg, o mais velho da família Lilitel, uma das 3 grandes famílias da academia. Ele matou um grande número de magos, fazendo com que o poder da família Lilitel diminuísse em grande quantidade e quase tivesse seu nome removido do Magus World. Por isso, Seeley tinha muitos pensamentos sobre a aparência de Leyline. Sim, diretor. Como seu feitiço de mudança de formas já havia sido removido, Leyline não tinha mais nada a esconder. Eu espero que você não interfira, já que a essência da árvore da sabedoria e do tesouro que Alistair obteve são itens que eu preciso. Leyline fez uma pequena reverência. Relembrando as coisas, a Abyssal Bomb Forest Academy o havia tratado muito bem, sem levar em conta as ações da família Lilitel. Eles tinham respeitado o princípio básico de negociação usando valores iguais, permitindo que Leyline fosse iluminado como um magus e andasse no caminho dos fortes. Assim, a menos que houvesse algumas circunstâncias especiais, ele não desejava trocar golpes com Seeley. Como arrogante! Você é apenas um recém-avançado posto de Magus 2, e no entanto, você realmente se atreve. Antes que Seeley tivesse a chance de reagir, o Magus sombrio com ele já havia atacado furiosamente. Aos seus olhos, não importava quanto de gênio Leyline fosse, ele acabará de avançar. Embora ele tivesse a aterrorizante conquista de matar 2 magos de nível 2, quem sabia se ele havia se aproveitado da situação e os matado enquanto estavam gravemente feridos. Portanto, sua atitude em relação a Leyline era um pouco demais. Jovem, deixe que um veterano como eu te ensine como você deve agir no círculo de classificação de 2 reis magos. 2 massas de raios negros foram produzidas a partir das mãos deste magus, formando uma caveira. Que pregações sem sentido! Que incômodo! Leyline murmurou para si mesmo, o vermelho em seus olhos se tornando cada vez mais intenso. Em seu pulso, o cristal transparente começou a emitir uma cor vermelha fraca. O que você disse? O posto de 2 reis magos que estava falando ficou surpreso. Eu disse que você deveria fazer algo sobre o seu hábito de pregar. Caso contrário, não acho que você vai viver para ver o sol amanhã. De repente, Leyline levantou a cabeça, sorrindo brilhantemente. Asterisco TSS TSS. Asterisco grandes quantidades de fumaça branca saíam do corpo de um dos grandes soldados esqueléticos de antes. De repente, a estrutura do soldado se espalhou, transformando-se em uma pilha de ossos no chão. Os ossos fragmentados foram corroídos de novo e acabaram como uma pilha de pólvora negra. De um círculo de terra carbonizada, a corrosão começou a se espalhar em todas as direções, com Leyline no centro de tudo, a grama apodrecendo em um instante e se transformando em algo semelhante à lama. Numerosos insetos caíram no chão e uma toupeira capotou, o corpo rígido como estava de cabeça para baixo, apodrecendo. Como se o Green Reaper tivesse chegado, toda a região afundou em imobilidade mortal. Asterisco Slain. Baque, asterisco um após o outro, os grandes soldados esqueléticos caíram, suas armações desmoronando quando se transformaram em pó. Você usou um ataque de veneno que afeta uma grande área. Alistair já estava ferido de antes, e sob o poderoso ataque da bilis tóxica de Leyline, seu braço direito começou a inflamar. Alistair parecia infeliz enquanto rangia os dentes, produzindo um tubo de ensaio e despejando na ferida do braço direito. Asterisco rumble. Asterisco uma língua de chamas cobriu a área do ombro direito, e o cheiro de carne queimando foi produzido. Alistair fez uma careta. Depois que as chamas desapareceram,
O sangue não estava mais fluindo livremente da ferida em seu ombro, e o apodrecimento de antes desaparecera. Ir! Eu vou ficar para trás e ensinar-lhe uma lição. O Magus escuro exclamou friamente, com um toque de sede de sangue. Bem, tenha cuidado com os magos da luz, suspeito que eles fizeram algum acordo com a Iron Crown. Alistair rapidamente respondeu, movendo-se para montar um magnífico tapete voador que aparecia de seu corpo. De repente, os olhos dele brilharam e ele desmaiou. Asterisco Bang. Asterisco. O corpo de Alistair bateu no chão, havia misteriosos padrões pretos que pareciam cobras deslizando em seu rosto. Até mesmo a poção de chamas de antes foi incapaz de lidar com as toxinas. Que neurotoxinas ferozes! Pode ficar adormecido antes de explodir completamente. Isto é mal. A expressão do Magus escuro, que encontrou um incômodo para Leyline, mudou muito. Imediatamente depois, um gás preto cercou seu corpo. As toxinas da terrível e antiga fera, a serpente gigante Kemoin, começaram a corroer seu corpo e espírito. Eu te disse antes. Você não pode me impedir. Como um Green Reaper que havia descido para a terra, a imagem fantasma de um enorme paito apareceu atrás de Leyline enquanto ele se dirigia diretamente para Alistair, que estava desmaiado. Depois de tirar a essência da árvore da sabedoria de seu colo, Leyline passou a mão na cintura de Alistair e tirou uma xícara de madeira grosseiramente feita. A superfície deste copo era um amarelo escuro envelhecido, com as linhas únicas da árvore antiga. Também produziu o cheiro levemente adocicado de vegetação. Embora a aparência não fosse nada espetacular, Leyline podia sentir uma aura muito antiga e envelhecida. Mesmo que fosse um objeto inanimado, a taça ainda dava uma sensação de inteligência. Este é um copo de madeira feito da casca da árvore da sabedoria. Leyline tocou seu queixo. A razão pela qual ele tinha tanta certeza era que, além do AI, os testes de Chip e suas próprias conjecturas, a essência da árvore da sabedoria que ele agora possuía estava começando a emitir um leve brilho verde, que era um enorme indicador. Bo! Leyline relaxou a mão direita e o feixe verde de luz desapareceu no copo de madeira. Como o gelo derretendo, o extrato da árvore antiga e o copo de madeira se fundiram. O copo foi imediatamente coberto por uma camada de luz verde, e o interior do copo foi preenchido até a metade com um líquido transparente. Esse líquido emanava uma aura de vitalidade e inteligência. Leyline farejou o líquido por um momento e sentiu sua mente clarear. A costumeira miríade de pensamentos que passava por sua mente continuava aparecendo, e as perguntas que ele havia enfrentado durante o treinamento começaram a ser resolvidas, fazendo com que ele se sentisse mais aberto. Essa iluminação é... A alegria apareceu no rosto de Leyline e uma camada de luz de suas mãos selou o copo. A antiga árvore da sabedoria. É verdadeiramente a cristalização da inteligência antiga. Apenas respirar um pouco resultou em um efeito tão dramático. O que acontecerá se eu usar tudo? Um olhar de fogo apareceu na expressão de Leyline, e com um flash de luz prateada de suas mãos, o copo de madeira e a essência dentro desapareceram. Inesperadamente, a pessoa que foi estudante já me superou. Sinley também estava cercado por uma camada de gás preto. Enquanto olhava para Leyline, um sorriso amargo apareceu. Com a corrosão das toxinas, nem ele nem seu parceiro conseguiram exibir 70% de sua força real. Mesmo se eles trabalhassem juntos, ainda seria difícil vencer contra Leyline. O Magus das Trevas, que não gostava de Leyline, fugira há muito tempo, o corpo piscando com as ondas de energia dos feitiços usados para dispersar as toxinas. Infelizmente, o veneno negro tornou-se mais denso e não parecia poder ser removido. Ao pensar no que ele havia dito, o rosto do mago escuro ficou vermelho. Felizmente, seu rosto estava completamente obscurecido pelo gás preto, então ninguém podia ver que tipo de expressão ele tinha. Vendo Leyline segurando o alvo de sua missão, este Magus sombrio teve todos os tipos de pensamentos e seus lábios tremeram, mas no final, ele não disse nada. Leyline pode muito excedeu suas expectativas. Ele estava basicamente no nível da elite dentro do rank 2 Magi, e ele ou Seeley eram incapazes de lidar com ele sozinhos. Tentar lutar pode incorrer no ódio do seu oponente, bem como causar mais mortes desnecessárias.
Os magos negros eram pessoas muito perspicazes. Mesmo que ele fosse capaz de manter a essência da árvore da sabedoria, não havia como ele ter a chance de usá-la para si mesmo. Por que qualquer magus sombrio arriscaria suas vidas por isso? Leyline naturalmente não sabia sobre os pensamentos complexos que atravessavam suas mentes. Baseado na experiência, no entanto, ele foi em grande parte capaz de adivinhar sua linha de pensamento. Assim, depois de concordar brevemente com Seeley, ele se virou para sair. Asterisco degrau. Degrau, asterisco. Os sons dos passos do casco dos cavalos soavam constantemente, e do horizonte a uma distância, surgiu uma equipe de Steel Knights. Embora houvesse apenas 13 pessoas ali, os cavaleiros eram como uma inundação de aço que se aproximava deles. São os 13 sábios da Iron Crown, que formam o Steel Knight Squad. Seeley engoliu em seco. Desde quando eles trabalharam juntos com magos leves? Ou foi apenas um simples despacho? Nesse ponto, ele não pôde deixar de dar uma olhada em Leyline. Seu alvo só poderia ser Leyline, que havia roubado a essência. Lulu. 13 feras gigantes de aço que vomitavam chamas e tinham luz verde em seus olhos pararam diante do grupo. Eles se espalharam e cercaram os magos. Asterisco Cachá. Cachá. Asterisco. O capacete do líder se abriu automaticamente, revelando o rosto do grande sábio. Quem tem a essência da árvore da sabedoria? Ele olhou em volta com desconfiança. Seu alvo, Alistair, estava agora em colapso no chão e ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. Havia uma grande possibilidade de que a essência tivesse sido dividida entre os magos aqui, ou tivesse sido roubada. Ele naturalmente não reconheceu Leyline, que acabará de aparecer. O que o deixou mais irritado foi que todos os magos presentes estavam olhando para ele do jeito que fariam com um homem morto.